Senhor, ao que diz o grande eu sou. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 12, versos de 1 a 5 e depois os versos 17 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público, depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Verso 17. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Algumas razões podem levar o homem à destruição. Quando nós fazemos coisas somente para agradar pessoas, quando nós agimos com o nosso próprio senso de justiça e quando nós fazemos as coisas para alcançar glória para nós mesmos. Por outro lado, há algumas razões que nos ajudam a andar no caminho da salvação. Uma vida de oração, um senso de vitória conquistada e quando tudo o que fazemos é para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Herodes achava que podia fazer o que quisesse com os discípulos do Senhor. Ele mandou prender alguns dos apóstolos simplesmente para os maltratar. Mata um e prende o outro, e vai matá-lo também, somente para agradar o povo. Herodes age assim, porque pensa que é um Deus e pode fazer o que quer, mas logo descobrirá que não. Para mim, ele representa o mundo de hoje, que acha que pode fazer o que quer com os discípulos de Jesus, com a palavra de Deus. Mas o pior de tudo isso é que muitos discípulos têm aceitado as pressões do mundo e aceitado suas imposições, ao invés de agir como Tiago e Pedro, que não se sujeitaram aos homens, mas a Deus. Muitos cristãos estão presos nas garras de Herodes, representando nesse momento o mundo como um todo. E por isso vivem inquietos, não têm tranquilidade na hora da dificuldade. Por quê? Porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aceitam Cristo, mas não querem
a sua cruz. O que Herodes não sabe é que o povo de Deus nunca enfrenta a batalha sozinho. Quando passamos dificuldades, sempre há um batalhão que levanta sua voz em oração, intercedendo junto a Deus. É bom que nós tenhamos esse sentimento de que não estamos sozinhos. Isso nos dá tranquilidade para enfrentar as dificuldades em nosso dia a dia e não ceder às pressões desse mundo simplesmente para agradar pessoas. Tiago, nesse momento, representa as dificuldades de seguir Jesus. Pedro representa a manifestação do poder de Deus. Seja na vida, seja na morte, Deus será glorificado em seus discípulos, quando eles se submetem à sua vontade. Em tudo nós estamos aprendendo, mas é difícil para alguns aprender a lição no momento difícil. No entanto, é bom não fazermos as coisas somente para agradar pessoas. Que nós possamos, em todo o tempo ou circunstância, fazer as coisas para agradar a Deus e não aos homens. Depois que Pedro é livre da prisão pelo anjo do Senhor, Herodes, tendo-o procurado e não encontrando-o, manda matar os que cuidavam dele. É o senso de justiça humano que age pela sua própria força e sabedoria, achando que pode fazer todas as coisas. Já que não fez o trabalho direito, sua conclusão lógica é: merecem o castigo. Ao invés de meditar no que aconteceu, prefere agir com a sua própria justiça. Imagine se Deus fosse nos tratar dessa forma imediatamente. Certamente nenhum de nós estaríamos aqui. Felizmente, o senso de justiça de Deus concede misericórdia e oportunidade. O homem foi criado para glorificar a Deus, mas ao longo da história vemos o ser criado sempre buscando glória para si. É o que Herodes faz nesse momento. Procura agradar pessoas, age pelo seu próprio senso de justiça humano e faz as coisas para que o seu nome seja glorificado. O desejo de alcançar sucesso, ser reconhecido, de ter pessoas aos seus pés, fama, enfim, tudo isso dá a ideia de que não precisamos de Deus. É importante nós frisarmos que quando nós buscamos glória para nós mesmos, cedo ou tarde, colheremos o fruto da destruição para as nossas vidas. O orgulho faz o ser humano pensar que merece honras e glórias, quando tudo isso pertence a Deus. O resultado não podia ser outro, a não ser a morte para esse homem, que fez tudo para que o seu nome fosse exaltado. Se Deus, graças a Deus, que ele não age da forma como Herodes age. Se Deus fosse agir com todos os orgulhosos, com essa ira de Herodes, certamente não estaríamos aqui nesse momento. Felizmente, Deus concede sempre oportunidade para refletirmos e mudarmos de vida. Deus continua agindo e não deixará impune quem quer que seja. Por isso, aproveite a oportunidade para mudar de vida, abandonar o orgulho e fazer as coisas para glorificar a Deus. Enquanto isso, temos o exemplo dos irmãos. No caminho da salvação, nós devemos desenvolver uma vida de oração, que revela nossa completa dependência de Deus. Enquanto 16 soldados cuidavam de Pedro para que ele não escapasse, haviam soldados de Cristo que levantavam suas vozes a Deus em favor da libertação do discípulo
Pedro. Com uma vida de oração, sempre procuraremos agradar a Deus, revelando que nós somos dependentes dele. Certamente, no caminho da salvação, nós também temos um senso de vitória conquistada na cruz por Deus. Não é o nosso senso de justiça que nos faz alcançar alguma coisa, mas sim a vitória, a justiça que Deus aplicou em seu Filho a nosso favor. Por que Pedro tinha tanta tranquilidade diante da morte? Porque ele seguia aquele que não foi vencido pela morte. A sepultura não foi capaz de detê-lo. A nossa tranquilidade em face da morte abre espaço para que Deus possa agir em nossa vida. Pedro, ele se deixou ser conduzido por Deus através de um anjo. Embora não entendesse muito bem o que estava acontecendo, simplesmente deixou ser conduzido por Deus. A confiança que ele demonstra em Deus é que o leva a obedecer e sujeitar-se à sua vontade. Nós não vamos entender tudo muito bem e nem o porquê que certas coisas acontecem em nossas vidas quando seguimos a Deus. Mas não importa. Se nos deixarmos ser conduzidos por Deus, certamente cada vez mais teremos a certeza de que estamos agradando a Deus e não aos homens. Não sei qual é a sua luta, mas se você tem o senso de vitória conquistada na cruz, Jesus já te deu a vitória. Então, entregue-se ao caminho de Deus ainda mais, para que Ele haja em sua vida. E certamente, você vai continuar agradando a Deus com a certeza de que seja na morte ou na vida, nossa vitória, ela é certa. Certamente, com essa atitude, nós estaremos sempre glorificando a Deus. Pedro, quando percebeu que Deus o havia libertado das mãos de Herodes, reconheceu o livramento e imediatamente compartilhou com os irmãos. As nossas experiências com Deus deveriam nos levar a compartilhar com as pessoas o que Deus tem feito em nossa vida. Devemos glorificar a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossa vida. E deste modo que mostraremos ao mundo de que lado nós estamos. Seja na morte, como Tiago, seja na libertação de diversas circunstâncias da vida, como Pedro, nós continuaremos caminhando com Jesus, na dependência através da oração, com a certeza da vitória que Ele nos deu e glorificando a Deus em tudo aquilo que vivenciamos aqui nessa terra, enquanto nós aguardamos a sua vinda. Que Deus te abençoe. Diz o grande eu sou, reina em majestade, Jeová, ao seu trono prostramos nós, em justiça vinde.